Vamos lá, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar um tema que, olha, parece super prático e inofensivo à primeira vista, mas que esconde umas armadilhas jurídicas gigantescas. Estamos falando dos perigos de usar aqueles contratos rápidos e informais para dividir bens na hora de um divórcio. Para quem quer entender direto ao ponto como proteger o patrimônio, a gente vai mostrar exatamente onde a dor de cabeça começa e, claro, como evitar que ela aconteça. Sabe aquela famosa frase, nós dois concordamos, então pronto, tá resolvido? Pois é, ela é incrivelmente comum. Quase todo mundo já ouviu ou até pensou algo do tipo, não é verdade? As pessoas querem fugir da burocracia, sentam ali na mesa de casa mesmo, assinam um papel e acreditam fielmente que aquele documento particular vai encerrar o assunto para sempre. Mas, na prática jurídica, o buraco é bem mais embaixo. Isso nos leva à nossa primeira parte, o mito da partilha informal. Para entender por que esse mito é tão forte, a gente precisa olhar para o lado emocional da coisa. Um divórcio é, por natureza, um momento de exaustão extrema. A vontade de resolver tudo logo e colocar um ponto final na situação é tanta que as pessoas acabam pegando atalhos. Só que a gente não está falando só de teoria aqui não. As nossas fontes mostram que decisões judiciais recentes estão com muita frequência invalidando ou questionando fortemente esses acordos feitos às pressas. Ou seja, aquela economia de tempo lá atrás acaba virando um verdadeiro pesadelo jurídico depois, com disputas atrasadas, velhas brigas voltando à tona e um prejuízo financeiro gigante para consertar o que foi feito pela metade. Avançando, vamos para a parte 2. Divórcio e partilha são diferentes. O pulo do gato aqui é entender que são duas coisas totalmente separadas. O divórcio em si simplesmente decreta o fim da relação e muda o estado civil. Ele tem as regras próprias dele. Agora, a partilha de bens, essa é uma história completamente diferente. Dividir e transferir propriedades de valor exige um nível de formalidade legal muito mais rígido. Terminar o casamento é um passo, mas transferir legalmente a posse de uma casa, de um terreno ou de uma empresa, bem, isso exige procedimentos bem mais complexos. E aí que entramos na parte 3, onde acordos particulares falham. É exatamente nesse ponto que aquele pedaço de papel assinado na mesa de jantar simplesmente desmorona na vida real. Um contrato de gaveta não tem poder nenhum para passar por cima das leis de registros públicos. Pensem bem, se a divisão envolve imóveis, a lei quase sempre vai exigir a escritura pública e aquela famosa averbação no cartório. Se envolve empresas, não adianta nada falar, eu fico com tudo e te pago a sua parte. Tem que ir lá e alterar formalmente o contrato social da empresa. E os veículos? Um papel guardado na gaveta não avisa o Detran que o carro mudou de dono. As multas e os impostos vão continuar chegando para quem ficou no registro oficial. E a lista de problemas não para por aí. Além de ignorarem a parte dos registros, esses documentos informais são cheios de buracos. Tem umas omissões que são clássicas. Deixar de colocar o número da matrícula do imóvel, não listar a placa exata do carro, deixar saldo de conta bancária e investimento totalmente de fora, e tem aquela frase que é um perigo absoluto. Vamos dividir tudo igualmente. Mas vem cá, o que é exatamente esse tudo? Se não detalhar, vai dar problema. Também costumam esquecer de colocar prazos e como os pagamentos vão ser feitos. Cada um desses detalhezinhos transforma um documento, mesmo feito na melhor das intenções, numa bomba relógio prontinha para gerar disputas no futuro. O que nos leva à parte 4, o perigo das dívidas. Porque olha só, a gente não divide só o que tem valor positivo, a gente divide o que está devendo também. E essa é, sem sombra de dúvida, uma das armadilhas mais cruéis de todas. Imagina a seguinte cena, um carro financiado. O acordo particular diz que uma pessoa fica com o carro e a outra segue a vida. O detalhe que ficou oculto, o financiamento continua no nome de quem abriu mão do carro. Aquele documento informal não muda absolutamente nada no contrato que já existe com o banco. Se a parcela atrasar, a pessoa que nem vê mais a cor do carro pode acabar com o nome sujo, simplesmente porque o acordo foi mal feito e a dívida continuou grudada nela. Isso ilustra perfeitamente um conceito importantíssimo chamado terceiros interessados. Bancos, credores, a Receita Federal ou até mesmo os futuros herdeiros não estão nem aí para o acordo particular do ex-casal. Eles não estão vinculados a isso de forma alguma. Um acordo privado não tem o poder mágico de bloquear os direitos de um banco, por exemplo. O nosso sistema jurídico precisa de segurança. E esses terceiros não são obrigados a aceitar um papel informal se as regras oficiais de transferência e quitação não foram cumpridas à risca. Chegando a esse ponto da nossa análise, surge aquela pergunta que não quer calar. Então, afinal de contas, a partilha por contrato particular tem alguma validade? Ou é só um papel de rascunho sem valor nenhum? A resposta traz uma nuance jurídica muito importante. Sim, o contrato tem um certo valor, mas é para comprovar a intenção das partes.
Ele serve para mostrar que existia boa-fé e um consenso ali na época. Ele até ajuda a organizar a vida de forma provisória. Mas o X da questão é, ele quase nunca é suficiente para ser uma ferramenta definitiva. Ele não garante aquela transferência legal, blindada e incontestável de propriedades mais complexas perante a lei e a sociedade. E é por isso que vamos para a parte 5, garantindo a segurança jurídica. Com tanto risco solto por aí, fazer a coisa certa exige método. Primeiro passo: fazer um levantamento minucioso, listando absolutamente todos os bens e todas as dívidas. Segundo, verificar com uma lupa qual era o regime de bens vigente no casamento. Terceiro, buscar orientação técnica de um profissional jurídico. E não dá para encarar isso como burocracia, tá? É uma verdadeira rede de proteção. E, por fim, cumprir todas as formalidades necessárias, assinar as escrituras, fazer as averbações e os registros nos órgãos certos. O custo de ter esse acompanhamento técnico logo de cara é infinitamente menor do que o rombo financeiro de tentar consertar uma partilha anulada lá na frente. Só para se ter uma ideia, processos para anular partilha por erro de formalidade podem se arrastar por anos e anos na justiça, travando completamente o patrimônio de todo mundo que está envolvido. O que nos traz é esta reflexão final. Tentar pular etapas no fim de um ciclo quase sempre deixa pontas soltas caríssimas. A pressa pode sair muito, mas muito mais cara do que a demora de fazer o processo da forma certa. Então fica a provocação para a gente pensar. Será que aquela paz temporária de resolver uma divisão de bens em 5 minutos na mesa da sala realmente compensa o risco de passar os próximos 10 anos brigando nos tribunais por um patrimônio que ficou mal documentado? Fazer direito da primeira vez é, sem dúvida, a maior economia que se pode fazer.